Noções de Coisas. Essa capa é legal falar porque ela sintetiza esse fascínio que eu tenho, e que obviamente um cara como o Darcy tem mais do que ninguém, de procurar tatear a verdade, a realidade, a resposta, o tempo todo, que foge, à medida que a gente aproxima e tenta pegar com as mãos, porque é livre. Noções de coisas de estudo, né? São noções, pequenas noções de coisas, não são noções fechadas, porque nenhuma noção é isso, não tem um caráter de estatuto sobre nada, é quase um almanaque, um livro de pensamentos, um Moleskine, do Darcy, despretensioso, acessível para todo mundo, porque tem uma linguagem coloquial, engraçada, bem-humorada, e ainda assim muito crítico. Por exemplo, um comentário como esse, que coloca o Brasil aqui na corda bamba, de uma forma sintética, meio que espelha o momento que a gente está passando. Num texto como Sabedoria, né, eu estou brincando tanto com a tipografia, como essa cobra aqui, né, cuja língua se encaixa no A, que a sabedoria pode estar vinculada ao símbolo da cobra, né, ao veneno ou ao antídoto, que é a mesma coisa em proporções diferentes, olha só. Como nessa imagem do jabuti, que corresponde à raposa dos europeus. O jabuti, na nossa tradição, sobretudo indígena, é o animal inteligente que se safa pela esperteza. A utilidade das doenças fatais. Olha só que maravilha de contrassenso no título, né? Aqui também eu misturo esses povos indígenas que formam uma caveira, né? Porque a morte às vezes é profilática, né? Ela marca o ciclo de um renascimento, na verdade, não de um fim. Essa imagem tão significativa hoje para a questão ambiental, né, que é uma área que eu também sempre estou relacionado, mostra aqui a questão energética, a questão dos combustíveis fósseis, né? Aqui, por exemplo, seres. Ele fala dessa hierarquia da qual a gente faz parte, né, de seres vivos, dessa condição de pertencer a um reino. É preciso conhecer e perceber como a gente está vinculado, qual é a nossa proximidade, o nosso parentesco de ser vivo, vertebrado, animal, com a janela. Mas aqui ele fala justamente disso, da gente rebaixar a nossa presunção humana, rabos e pelos, para a gente voltar à condição de animal, né? Lembrar disso para não perder o vínculo com as próprias origens. Há uma tendência na sociedade de hierarquizar, inclusive de falar que uma cultura é superior à outra. Isso está completamente fora de questão. Aqui ele fala da literatura, por exemplo. Eu usei uma sereia, né, esse ser híbrido, meio peixe, meio mulher. Ela está lendo o próprio rabo. O ato de ler, olha só, é um ato de introspecção, de autoconhecimento, através da janela oferecida pelo autor. É uma chance de compartilhar em silêncio com ele. E como fazer silêncio num mundo tão barulhento que a gente vive, né? Repara que aqui ela está tão integrada que o perfil dela se encaixa no próprio livro. Quando caiu Noções de Coisas para ilustrar, eu falei, nossa, vou dar a mão aqui para o Darcy e vou me divertir, porque esse cara é simplesmente uma das grandes cabeças que pensou o Brasil ao longo da vida, seja na área da educação, quando ele se envolveu com política, com a Universidade de Brasília e tal, ou seja na trajetória dele junto às questões indígenas, né? Com a vivência dele de antropólogo, né? Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Antônio Cândido, são nomes fortes para quem quiser entender. Luiz da Câmara Cascudo, enfim, pessoas que cada qual com a sua linha de pesquisa, com a sua formação, fez um esforço enorme ao longo da vida inteira para compreender essa complexidade que se chama Brasil. Índios e civilizados. O que é ser civilizado? A palavra vem de civil. Civil quer dizer de cidade. Só é possível ser humano pleno na sua máxima expressão, sendo um ser urbano? O elemento que eu parti para falar de cultura é cadeira. O Darcy nem falou de cadeira aqui, mas a cadeira é para os arquitetos, por exemplo, um objeto icônico, né? Todo arquiteto faz projeto de cadeira. Então eu falei, a cadeira senta, né? É como o colo da mãe, é um trono. A cadeira está ligada à nossa humanidade e ela muda conforme a cultura. Para um povo tradicional indígena, um banco, como esse banco do povo Merinaco aqui, ele é muito mais do que um objeto de design, ele não é só isso.
Ele é uma maneira de fazer com que quem conta histórias fique num plano superior a quem está sentado ouvindo. Ou seja, ele confere status àquele que é defensor da memória, que geralmente é a pessoa mais velha. E também tem arte. Na tradição indígena de qualquer povo do mundo, essas classificações, essa mania de etiquetar não faz sentido nenhum. Isso fala da cultura, com um único banco a gente pode falar do que é cultura e perceber como a nossa cultura dominante compartimenta tudo. O dinheiro. Eu pus várias cédulas de dinheiro como folhas e moedas como frutos, e o tronco tem vários nomes para dinheiro. Olha só, grana, cabral, verba, barão, merréis, mango, conto, pé de meia, bufunfa, pilas, abobrinha, erva, cobre, arame, troco, capim, cascalho, micha, gaita. Enfim, algo que tenha tanto nome assim não pode ser uma coisa desimportante na nossa vida, né? Letras. Aqui a gente fala ele fala do letramento, né? E da potência que é você ter domínio sobre o manejo das letras. Não a letra falada, né? Mas a letra grafada, né? Esse registro que é a língua. Ou você domina o código escrito, ou você já tem várias portas fechadas. E isso não significa que a língua escrita ou a língua erudita seja superior ao coloquial. Leito de soja, exatamente. Que é isso que a gente está fazendo, né? A gente pega um lugar como o Cerrado, que tem no mínimo 60 frutas, e vertendo em pasto, basicamente. Com uma possibilidade. Não tem 60 frutas na Europa? Boa vida. Quem garante a boa vida? Né? O texto do Darcy vai por um caminho, eu estou enveredando por outro aqui. Eu mostro um cidadão branco, mestiço, não sei, deitado confortavelmente no seu travesseiro, com a consciência tranquila, que ao mesmo tempo esse travesseiro é uma saca, né, carregada por um estivador negro aqui embaixo. Ó. Não existe café grátis.